pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre quem é mais ferrado, o pai solteiro ou a mãe solteira. Porque assim, nessa minha pesquisa para fazer novos vídeos, e principalmente para refazer vídeos antigos que ficaram com uma qualidade ruim, eu me notei com essa ideia de tipo, teve lá, quem é mais disfuncional? O cara que cresce sem a mãe ou o cara que cresce sem o pai? Aí teve outra pergunta, quem é mais ferrado? Pai solteiro ou mãe solteira? Porque assim, ó, vamos começar com os números, tá? Vamos começar aqui com os números. Vamos começar pelas mães solteiras, pelas MSOLs. Deixa eu ver, eu deixei, tá aqui. Aqui está. Eu tenho a notinha aqui. Número 1. Bolsa Família / Auxílio Brasil. R$600 o base. Mais 150 por criança até 6 anos. 50 até criança de 7 a 18 anos e gestantes. E ainda tem um detalhe aqui marcado. Mães solteiras têm prioridade no cadastro e no acesso. Salário e maternidade. Direito a 128 dias. Direito a 120 dias ou 180 com empresa cidadã, caso a empresa seja parte da empresa cidadã. Direito a 120 até 180 dias de salário e maternidade assegurados pelo INSS, MEI ou desempregadas que contribuíram recentemente. Número 3. Benefício de prestação continuada. Para famílias com renda per capita inferior a 1/4 de salário mínimo, incluindo mães solteiras com filhos com deficiência. Auxílio creche. Olha só, auxílio creche. Auxílio disponível pelo município ou via de programa da empresa. No caso, é um benefício trabalhista estudantil. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Cursos técnicos gratuitos para beneficiárias de baixa renda, caso mães solteiras. Saúde e educação. Assistência médica gratuita, pré-natal, acompanhamento pediátrico, alimentação escolar e creche gratuita. Programa de erradicação do trabalho infantil. Apoio mensal às famílias para garantir que a criança até os 16 anos não trabalhem e frequentem a escola. Ou seja, não trabalha e tem que frequentar a escola. Salário família. R$ 56,47 por filho até 14 anos. Para mães com remuneração até R$ 1.665,98. Tarifa social de energia elétrica. Descontos de 40% até 65% na conta de luz mediante cadastro. Empréstimo acredita. Créditos para mês, ou seja, microempresário. Linha de crédito com condições favoráveis para mães empreendedoras no CadÚnico. Além disso, temos os benefícios habitacionais, no caso, Minha Casa Minha Vida. Esses subsídios têm prioridades, ou seja, esse subsídio tem prioridade para mães chefes de família. Tem questões também de isenção de taxas em concursos públicos. Tem estabilidade empregatícia, no caso, desde a confirmação da gravidez até os 5 meses após o parto, ou seja, durante esse tempo ela não pode perder o emprego, o pessoal é proibido de demitir. Tem questões também como a pensão alimentícia e também, como eu falei, licença maternidade. Tem questões como CadÚnico, suporte e assistência social. E tem questões também que são mais benefícios estaduais municipais, ou seja, isso são mais por município. E ainda tem os projetos de lei em tramitação, gente. Sim, a Camila fez uma bela pesquisa. No caso,
é a PL 317 de 2021, que no caso os benefícios sociais são dobrados para mães solos com renda menor do que um salário mínimo per capita. Licença maternidade até 180 dias, ou seja, não é mais só 120 até 180, é só os 180. Prioridade em creches, jornadas flexíveis, cotas de emprego, subsídio de transporte, acesso ao crédito de habitação e capacitação profissional. Ainda temos a questão da PL 2099, que é o auxílio permanente, que se não me engano já foi até aprovado, que tem a questão do auxílio fixo mensal para as emissões desempregadas de baixa renda, que é um salário menor que 3 salários mínimos. E ainda tem a questão de... deixa eu ver que eu... Aqui tem a questão também de auxílios pessoais, que no caso é auxílio gás. Temos também questões de auxílio creche e prioridade nos pagamentos de PIS e PASEP. Ou seja, não só isso, tem ainda questões do direito à justiça e família. No caso, como eu já falei, pensão alimentícia, questão de registro civil com o nome do pai em branco, e até mesmo o direito a entrar com a ação de investigação de paternidade. Ou seja, é ela que entra com essa ação de investigação de paternidade. Não é o Estado nem nada, é ela que entra. E ainda por cima tem prioridade em processos judiciais. Elas podem, sim, entre aspas aqui escrito, mães chefes de família podem pedir tramitação prioritária em certas ações judiciais, como alimentos e guarda. Elas ainda têm a questão de prioridade no EJA, tem a questão da prioridade no Pronatec, como eu falei anteriormente, e todas as outras coisas que eu já falei. Ou seja, tudo isso aqui são os, entre aspas, direitos e auxílios que as mães solteiras precisam. Tudo isso que eu falei. Eu vou fazer um PDF, eu tenho um PDF disso aqui, vou dar uma ajeitada e eu vou colocar aqui na descrição, tá? Agora, vamos para os auxílios e direitos dos pais solteiros. Número 1. Auxílio Brasil. Valor 600 por família, mais adicionais por crianças e adolescentes, ou seja, a mesma coisa que antes. Mas tem um porém. Pais solteiros têm os mesmos direitos desde que eles atendam os critérios de renda e inscrições via o CAD único. Ou seja, eles não têm prioridade. Mães solteiras têm prioridade frente a pais solteiros no Auxílio Brasil. Durante a pandemia, mães solteiras... Isso aqui é o Auxílio Emergencial 2020-2021 durante a pandemia, que é uma lei atualmente extinta. Mas que na pandemia, os pais poderiam receber, e alguns receberam valor dobrado, assim como as mães solas. Embora a proposta atual não contemplasse isso. Porque na proposta, quem recebia 1.200 eram as mães solteiras, elas tinham prioridade a esse dinheiro. Já os pais solteiros não. Havia a possibilidade deles não receberem esse dinheiro. Alguns receberam, outros não. Tem aqui questões do desconto na conta de luz e auxílio gás, como eu falei anteriormente. No caso, temos aqui para direitos trabalhistas, licença paternidade, que só dura 5 dias por CLT, ou 20 dias caso a empresa for do programa de empresa cidadã, e somente os 120 a 180 dias em caso ele adote a criança, olha só, em casos de adoção ou acabar que a mãe acabe falecendo durante o parto. Somente nisso
E ainda por cima, porque são decisões judiciais recentes, o pai pode pedir até 120 a 180 dias. Do contrário, ele só tem 5 dias ou até 20 garantidos. Ele pode se ausentar do trabalho para acompanhar o filho. No caso, é um direito dele se ausentar do trabalho no caso haja algo como consulta médica ou questões escolares do filho. Isso é amparado por jurisprudência. Tem aqui as outras questões como pensão alimentícia, quase nunca vejo, mas tem. Registro civil e reconhecimento de responsabilidade. O pai pode sim registrar o filho sem a mãe, obtendo a guarda e até mesmo pleno poder familiar. E questão da prioridade na justiça, que até é frisado aqui que é muito mais comum somente com mães solos. Mas os pais também, pela regra, poderiam pedir. Tem aqui as outras questões, como o EJA, Pronatec. Tem questões de moradia e habitação, como Minha Casa Minha Vida. Tem a questão de estabilidade, e olha que tem um adendo aqui. Pais solteiros não têm estabilidade especial como mães solteiras, exceto em situações específicas, como aquelas que eu falei, no caso de adoção ou falecimento da progenitora. E aí, entre aspas, a estabilidade da licença maternidade é transferida para ele, ou seja, por paternidade ele que se exploda, entendeu? Por paternidade ele que se exploda. Aqui também temos as questões de MEI, linhas de crédito. Temos também aqui para projetos de lei, nada. Sim, eu pesquisei e não tem projeto de lei algum para tentar melhorar a vida de pai solteiro, não. Todos são focados apenas em mães solteiras. Todos. Só nisso aqui, eu vou deixar um link para esse PDF na descrição. Aí quem quiser, é só ir lá ler. Eu vou deixar aí o link certinho e qualquer um que quiser poderá ir lá ler. E assim, só nisso já dá pra ver que tem muita coisa errada, né? Tudo para as pandorinhas é prioridade máxima. Tem um vídeo do mestre antissistema que ele fala que, tipo, todo mundo se preocupa com a mãe solteira, mas o pai solteiro ninguém fala, ninguém liga. A mídia só fala de mãe solteira, 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 mãe solteira. Mas o pai solteiro que se exploda. A mãe solteira tem amparo midiático, o pai solteiro não. A mãe solteira tem amparo social, o pai solteiro não. É meio que fosse... Isso é uma ideia minha, tá, gente? Mas é meio que como se fosse uma espécie de punição ao cara, tipo, você escolheu ser um pai solteiro, podia ter dado pra mãe. Como se tivesse, você devia ter dado pra mãe, agora que você quer, você vai se ferrar, a gente vai ferrar você. É isso que esse povo faz quando faz isso. Porque o pai solteiro não é respeitado. O pai, quando leva o filho, não é respeitado. As histórias que o Fúria e Tradição conta, quem sabe, quem assiste os vídeos do Fúria e Tradição, sabe muito bem que ele conta muitas histórias de como ele cria o filho dele. Ele é casado. Mas ele conta muitas histórias de quando ele vai cuidar do filho dele sozinho. Porque a esposa não pode, algumas vezes, seja por doença ou porque aconteceu alguma coisa com a família dela. E mostra como as mães solteiras desdenhavam dele. Eu lembro da história até hoje, de quando o filho dele ficou doente, e as mães solteiras ficavam cochichando e rindo dele. Não só isso, tem toda a questão da mãe solteira ter uma facilidade imensa para conseguir questão de pensão socioafetiva. Mesmo com resultado, isso é coisa recente, mas já tinha muito tempo, mas hoje é oficial recente, mesmo se o resultado der negativo, o cara vai ser obrigado, o cara ainda é obrigado a pagar pensão socioafetiva. Porque, segundo eles, nós não podemos punir a criança. Podemos punir a criança por um erro do cara. Ainda falam erro do cara. Você deveria controlar a forma como você vive e estabelece seus afetos, sendo que foi ela que trouxe a criança para a vida dele. Tem toda a questão também da insegurança jurídica. O pai solteiro não pode pedir uma socioafetiva.
Dificilmente ele consegue uma sócia afetiva, mas a mãe solteira consegue rapidinho. O espectro racional estava contando isso e eu vi o cara lá foi convidado para uma festa de uma criança, a mãe convidou, ele foi, ela tirou uma foto e pediu uma ação de sócio-afetividade e ainda foi aceito, sendo que o cara nem sabia da criança. E o cara foi preso porque ele se recusou a pagar. Ele falou, não, eu me recuso a pagar, pode me mandar pra cadeia. Ele se recusou a pagar e foi preso, sendo que ele não tinha nada a ver com a criança. E para reverter uma sócio-afetividade é muito difícil. Para reverter uma sócio-afetividade é extremamente difícil. Porque ainda mandam a desculpa de a gente não pode colocar os vínculos genéticos acima dos vínculos socioafetivos. Tem que colocar sim. Porque enquanto um cara que não tem nada a ver tá sofrendo, o progenitor legítimo tá lá e não tá pagando. Quem deveria ter a culpa e assumir não tá assumindo. Quem teve a culpa de fazer e não quis assumir a naba tá jogando na horta do outro, e o outro é que tem que pagar, o outro é o errado. Pelo amor de Deus. Sem falar que os filhos que crescem com mãe solteira têm muito mais possibilidade de entrar no mundo do crime, tem muito mais possibilidade de não desenvolver características masculinas e, principalmente, tem muito mais possibilidade de cometer crimes hediondos. Podem pesquisar. A maioria dos que estão presos são de famílias de funcionários que não têm o pai. Ah, mas é culpa do pai que não quis assumir. E da mãe que quis fazer? Porque sexo é uma coisa consentida. É algo que vem de ambas pessoas. É uma decisão múltipla. De duas pessoas que fazem o sapeca iaiá. Porque se não for, vira violação. E violação é crime. Isso é crime. Violação é crime. Agora, quando os dois consentem, não é crime. É um ato consentido de jejo. Quando um dos dois não está consentido, é violação. E aí violação tem que mandar pra cadeia mesmo. Tanto se for violador, quanto se for violadora. Ou seja, vou deixar essa coisa pra vocês. Quem vocês acham que se ferra mais, o pai solteiro ou a mãe solteira? Porque as pandorinhas e as femininas falam, ai, tem todo um julgamento com mãe solteira, mas tem 1001 auxílios. E o pai solteiro é tão até mais julgado que a mãe solteira. Porque o pai solteiro é considerado inapto, agora a mãe solteira é considerada uma guerreira, isso é de cozido. Ah, faça-me o favor, né? Aqui é o Caminho da Semana Pio, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!